secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. A avaliação dele, o planeta não vivia um risco semelhante desde o auge da Guerra Fria. Após o alerta, o português pediu às nações que se desfaçam das armas nucleares. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com o CBN Esporte, segunda edição desta segundona. E de uma maneira especial e diferente, estamos aqui no ginásio do Taquaral. Hoje teve a apresentação oficial para a temporada 22-23 do Vôlei Renata. Nós estamos aqui no Taquaral para daqui a pouquinho bater um papo com a galera do Vôlei Campinas, para a gente trazer as novidades, as informações, tudo para você que gosta do voleibol, para você que gosta do esporte. Estamos começando com a segunda edição do nosso CBN Esportes. Para você que está em 99,1 FM, está nos ouvindo, obrigado pela companhia. Para você que está no YouTube, no Facebook, está vendo a gente aqui, ó. Estamos aqui no ginásio do Taquaral, para você participar, inclusive, conosco. Participe, mande seu recado através do YouTube, através do Facebook, e a gente vai interagir nesta tarde de segundona. O primeiro destaque é de Júlio Nascimento. Chega mais, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre o Guarani, que segue no mercado em busca de mais reforços e tem negociações avançadas. A diretoria deve anunciar mais reforços nos próximos dias. E também informações sobre a Ponte Preta, que está de olho na partida contra o CRB na quinta-feira e conta com a volta de DG e possivelmente com mais jogadores que iniciaram a transição física como atacante Luca. O torcedor ponte-pretano, sorriso de orelha a orelha, né? Depois do jogo de sábado, né? Já o torcedor bugrino tá meio apreensivo, né? Tem um reforço que foi apresentado agora há pouco, a gente vai falar a respeito disso também dentro do nosso programa, mas é a falta de movimentação no Guarani. Carlão de Freitas, boa tarde para você, o seu destaque. Boa tarde, Cabela, boa tarde ao ouvinte, ao internauta que está acompanhando a gente hoje aqui direto no ginásio do Taquaral. Destaque para essa semana mais que decisiva para os nossos clubes, né? A Ponte em Alagoas contra o CRB, o Guarani uma baita de uma atração na próxima sexta-feira contra o Grêmio, com a obrigação de vencer, com a obrigação de pontuar, para quem sabe aí para sair o mais rápido possível desta zona incômoda do campeonato. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E hoje ela está com a gente também, né? Você que está acostumado a ouvir a Renata Rondini sempre nas transmissões de vôlei e também do basquete, hoje ela está com a gente no CBN Esporte, segunda edição, para a gente bater um papo sobre o vôlei, que tem uma nova caminhada nessa temporada 22-23, né, Renata? Seja bem-vinda. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Eu estou tão acostumado com boa noite nesse ginásio daqui a pouco, mas agora não. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Boa tarde a galera aí, fã do vôlei. Realmente a nossa temporada daqui a pouquinho sobe bola a partir de 12 de agosto, Campeonato Paulista. E o lançamento hoje da equipe aqui do Vôlei Renata para essa temporada, que promete. A coisa só evolui, ainda mais quando vai chegando perto de finalizar um ciclo olímpico aí 2024. Parece muito longe, 2 anos, mas não está não. E os clubes são a base aí dos nossos novos talentos e dos talentos que vão defender a nossa seleção. Então, são 2 temporadas, essa 22-23 e 23-24, bastante importantes para os clubes. Legal, legal. Vamos bater muito papo sobre o voleibol daqui a pouquinho também aqui no nosso programa. Vamos... Vai ter o André Heller, tá aqui do lado, ó, tá ali do ladinho ali o André Heller, daqui a pouco ele vem com o toque de ouro, a gente vai bater um papo pessoalmente, hoje vai ser bem bacana, vai ser muito legal para você que tá acompanhando. No estúdio da CBN Campinas tem o Fábio Charme, que vai trazer pra gente os resultados da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Boa tarde para você, Fabião. Boa tarde, Cabela, boa tarde, ouvintes CBN. É verdade, uma rodada de muitos gols pelo Brasileirão. No sábado, o líder Palmeiras fez 2-1 no Ceará, fora de casa. O Goiás bateu o Curitiba por 1-0. Em Itaquera, o Corinthians fez 1-0 no Botafogo. No Maracanã, o Flamengo fez 4-1 no Atlético Goianiense.
Já no domingo, em duelo pela parte de cima da tabela, o Internacional fez 3-0 no Atlético Mineiro, o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense fora de casa, o América fez 3-1 no Avaí, o Cuiabá perdeu em casa para o Fortaleza, que era lanterna no campeonato, e que passou a lanterna para o Juventude, que perdeu para o Bragantino por 1-0 fora de casa também. Pelo encerramento da rodada, nessa segunda-feira, às 8 horas da noite, logo mais, o Santos enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro. Legal, Fabião. Daqui a pouco você volta para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, os trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Imagens no Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, comentários do Carlão de Freitas, está aqui do meu lado, as reportagens do Júlio Nascimento. Hoje também tem reportagem do nosso coordenador, Rafael Pipo, que está por aqui com a gente também. E a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. São 4 horas e 10 minutinhos, a gente vai para o rápido intervalo, na volta já vem com o toque de ouro e com ele, André Heller. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Muito bem, vamos falar das estradas, movimentação de momento. Mário Quintino, boa tarde, boa semana para você. Oi, Cabela, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações, Cabela, melhor, atualizações de 2 acidentes que aconteceram na Campinas Mogi. O primeiro deles na altura de Jaguariúna, foi um acidente entre 2 caminhões, inclusive um desses caminhões, uma carreta, acabou parando ali em uma das faixas da rodovia. Nesse momento, segue uma interdição parcial para quem sai de Jaguariúna, vai em direção de Mogi, à altura do quilômetro 136. Por isso, atenção, tem lentidão nesse trecho. Atenção, você que sai de Jaguariúna e vai em direção de Mogi. Mais à frente aconteceu um outro acidente, Cabela, na altura do quilômetro 144, também da Campinas Mogi, para quem vai em direção de Mogi, mas na cidade de Santo Antônio de Posse. Nesse trecho, aí a situação já é um pouco mais tranquila, mas de qualquer modo, atenção, você que segue na Campinas Mogi, porque tem essas 2 ocorrências de momento. Falando rapidamente do sentido contrário, para quem sai de Mogi e vem em direção de Campinas, aí segue sem dificuldades lá pela rodovia. Cabela. Legal, Mário, você volta daqui a pouquinho para falar da situação do trânsito em Campinas. Acredite, um lance certo muda a sua vida. Conquiste a sua casa ou carro novo sem pagar juros e sem entrada. Faça um consórcio em Bracon, sempre o melhor lance. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportiva. Toque de Ouro, com André Heller. Muito bem, já estamos de volta aqui do ginásio do Taquaral, hoje com um toque de ouro raiz. Estamos aqui no ginásio. Lá no fundo a galera tá treinando, né? E aqui ao meu lado, o André Heller, que tá sempre com a gente. E hoje nós estamos juntos, lado a lado e não pelo vídeo, né, André? Boa tarde. Exatamente. Muito boa tarde. Toque de ouro raiz eu não tinha escutado ainda, né? Estamos aqui na matriz do toque de ouro. Boa. Legal. E quem também tá com a gente hoje, eu falei na abertura, o Rafael Pio tá conosco, ele tá em algum ponto da quadra, né, Rafa? Boa tarde. É isso, Cabelinha. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo sintonizado no CBN Esporte segunda edição. Eu tô aqui na beira da quadra, inclusive esperto para não levar qualquer bolada, porque eu vou falar uma coisa para você. Depois da experiência que tive com Renata Rondini nas semifinais, nas quartas de final da Superliga, contra o SESI, que a gente ficou literalmente atrás da quadra, eu e a Rê, a gente já tá atento. Mas, Cabelinha, nesse momento, o pessoal das categorias de base, do juvenil, o pessoal está treinando aqui no ginásio do Taquaral e daqui a pouquinho começa o treinamento do time profissional. Só lembrando que hoje aconteceu a apresentação oficial da equipe, mas esse time já vem treinando há bastante tempo, sob o comando do técnico Horácio de Leu, e hoje, né, que nós soubemos aí das contratações, da formação e de todo o elenco para a disputa da próxima temporada. Depois das 4h30, a gente vai fazer um raio-x desse atual elenco, claro, trazendo aí as novidades e também aqueles que permaneceram. Entre eles, jogadores importantíssimos, como o Adriano, que a gente brinca, né, o menino de ouro, permaneceu aqui no Vôlei Renata, Demian Gonzalez, Alê, Barreto, jogadores que foram muito importantes na temporada 21-22, serão mantidos agora para a próxima temporada, que começa para o Vôlei Renata oficialmente no dia 12 de agosto, a estreia no Campeonato Paulista, Cabela. É verdade, tá aí já, né? Aliás, a gente participava, fazia o toque de ouro com o André Heller durante todo esse período, né? De entre safra do vôlei, né? E a gente perguntava para ele, né, mas não tem novidade do vôlei? Não tem novidade do vôlei? Ele falou, calma. Agora não tem mais como esconder, André. Exatamente, agora não tem nada de calma, né? Na verdade, o calma eu dizia para vocês, mas eu dizia para mim mesmo, né? Porque eu também estava ansioso em poder compartilhar com vocês e divulgar as peças do nosso novo elenco. E hoje nós praticamente apresentamos o elenco para a comunidade, né? Para a cidade de Campinas, para a imprensa, para os patrocinadores. Os patrocinadores também não tinham conhecido ainda os jogadores e foi um movimento muito bacana, foi uma apresentação única e é o início, né? O início oficial do nosso projeto. Agora a equipe está já na ponta dos cascos para começar o Campeonato Paulista no próximo dia 12, com expectativas altíssimas, né? Estamos muito animados com a qualidade da equipe, não só no que diz respeito à qualidade técnica, tática, mas é uma equipe muito jovem, né? É uma nova equipe, mas também uma equipe muito jovem. Foi um dos nossos intuitos elaborar essa equipe jovem para ter uma equipe mais aguerrida, uma equipe que possa jogar todos os jogos com a sua maior força, com a sua equipe titular e também tendo a possibilidade de ter mais peças no banco de reserva. Pois é, é uma renovação bacana. A Renata Rondini está aqui com a gente hoje, Renata, e é uma renovação bacana, não é? Que faz a equipe do Vôlei Renata, já visando uma nova etapa, uma nova, entre aspas, uma nova era do Vôlei Renata.
Exatamente. O Heller já trouxe esse detalhe que a equipe baixou a idade muito, comparado ao elenco dos últimos anos. Nós temos 2 atletas aí acima dos 30 anos, que são os 2 levantadores, que normalmente é a peça ali, o jogador, né, das estratégias e tal, são os 2 mais velhos do grupo, acima dos 30 anos, o restante todos abaixo dos 30. Então nós temos aí o menino de ouro, Adriano, nos 20 anos, o mais jovem do grupo. Vai ter, claro, 2 ou 3 atletas da base que vão estar completando esse elenco, que são mais jovens, mas dos titulares, dos 12 apresentados hoje, a maioria ali entre a média de idade dos 23 e 25 anos. Então, realmente, faz a diferença. É um novo momento do vôlei Renato, uma nova experiência em quadro que a gente vai poder ver a partir de sexta-feira. Cabela, eu vou aqui complementar a informação da Renata, porque o Demian, ele eleva e muito a nossa média de idade, né? O Demian Gonzalez, ele tem 39 anos. Porém, mesmo com 39 anos, eu posso, e não é nem arriscar falar isso, é de fato, o Demian hoje tem a melhor mão no cenário nacional. O Demian é o melhor levantador, ele tem as melhores mãos de levantador no cenário brasileiro, considerando aqueles levantadores que atuam no Brasil. Eu não tenho dúvida disso, e vou falar mais uma coisa importante para o público saber. Hoje eu posso dizer com muita tranquilidade que nós temos a melhor combinação de levantadores. O Demian com experiência, com muita técnica, e do outro lado o Everaldo, que é um jogador extremamente capaz. Ele já marcou presença em grandes equipes do cenário brasileiro, ele sabe qual é a sua função no vôlei Renata, ao mesmo tempo que também é uma pedrinha no sapato do Demian, porque eu não tenho dúvida que o Everaldo vai competir para ser titular da equipe. Nós temos a melhor combinação, de um lado um experiente Demian Gonzalez com uma técnica inigualável no Brasil, e o Everaldo igualmente muito capaz tecnicamente, mas um pouco mais jovem, que agrega muito valor numa troca direta, agrega muito valor numa troca de 5-1, e ele é um levantador que tem, além do seu levantamento, uma arma muito poderosa, que é o saque. Então temos uma combinação realmente muito qualificada para ajudar o time do vôlei Renata nesta temporada. A gente sempre fala em esporte coletivo que o time tem que dar liga. Tem que dar liga. E para quem não sabe, o vôlei Renato já está treinando há 4 semanas. Essa é a 4ª semana, né? Está entrando na 4ª semana de treinamento, o vôlei Renato. Deu para sentir essa liga entre os jogadores? Esse conjunto está dando liga? Cabela, eu vou corrigir uma palavra. Por favor. O time constrói a liga. Ela não simplesmente acontece. Entendi. É possível construir isso nos treinos, nos eventos extra-quadra, que nós fazemos muito. Inclusive ontem fizemos um evento muito importante no cartódromo aqui do Parque do Taquaral. Foi muito bacana, foi muito bacana. Foi um evento muito legal. Todos os atletas participam ativamente desses eventos, e nós fazemos inúmeros eventos. Eu e o Maurício estamos no projeto, inclusive, para esse atendimento exclusivo aos patrocinadores. Na medida do possível do calendário dos atletas, eles também participam, e nós construímos essa liga, essa sinergia, através dos treinos, dos jogos, desses eventos extra-quadros, e também de eventos nossos, né, que são feitos exclusivamente para construir a identidade da equipe. Estou falando de eventos mesmo de integração. Um churrasco, por exemplo, na sede campestre do nosso time. Nós temos uma sede campestre, a casa do Maurício Lima, a nossa sede campestre do time vôlei Renata. Então, nós fazemos eventos, sim, a casa do nosso presidente também, que é o melhor churrasqueiro do time. Olha! Então, fazemos esse evento, brincadeiras à parte, mas esses eventos são feitos para nós construirmos a sinergia e construirmos a identidade da equipe. Inclusive, essa é uma das especialidades do nosso técnico argentino, o Horácio de Leu. O churrasco também. O churrasco também, mas eu posso dizer com muita propriedade que o Horácio, mais do que um grande técnico, é um grande líder. E como grande líder, ele sabe colaborar para a construção da equipe. André, você vai para a sua enésima temporada como um profissional de vôlei. Qual frio na barriga é mais gelado, como atleta ou como um dirigente?
Eu acho que são igualmente importantes os frios da barriga. Eu tenho 2 metros, sabe, Carlão? Então não é frio, eu tenho um freezer na barriga. São frios, são expectativas diferentes, né? Como atleta, eu sempre ficava muito na expectativa, né? O primeiro jogo, a estreia, um novo clube, né? Depois eu joguei 4 anos aqui no Vôlei Renata. São frios diferentes, mas a expectativa é a mesma. Hoje, na apresentação da equipe no auditório da Unimed, é como se fosse um batizado, né? Por mais que estejamos acostumados com momentos assim, é sempre uma estreia, é sempre uma primeira apresentação para a imprensa, para vocês, para os patrocinadores, para o público. É como se fosse um batizado, onde a gente tem, os pais têm a oportunidade de apresentar a nova criança à comunidade. O frio na barriga sempre existe, isso é bom, porque é a prova de que temos ainda muita motivação para continuar construindo esse caminho tão bacana, tão poderoso que o esporte é capaz de produzir. Friozinho na barriga sempre vai existir, ele é muito bem-vindo. André, a gente estava comentando um pouquinho aqui na abertura, eu comentei que a gente está num momento do vôlei masculino, principalmente, de renovação, de momento de seleção, enfim, estamos aí no meio de um ciclo olímpico, a gente fala em 2 anos para 2024, você sabe que esse tempo passa assim, e a importância dos clubes nessa construção de renovação, porque os talentos surgem nos clubes, nas equipes e vão sendo preparados para esse momento, que é todo sonho de jogador chegar a uma seleção brasileira. Como que você olha esse momento que nós estamos, dessa nova transição, essa nova geração que vem chegando, e qual o peso para vocês que são agora gestores de um time, de revelar esses talentos e prepará-los para que realmente aconteça essa renovação de seleção masculina? Nossa, muito legal, Renata, sempre cirúrgica, como sempre, né? Estamos vivendo uma transição, né? Não é à toa que os resultados que todos esperam, inclusive o público, da seleção brasileira masculina, mais especificamente, não estão sendo atingidos, mas isso tem um motivo. Estamos num período de transição absoluta, né? Nós tivemos muitas baixas da seleção brasileira pelos mais variados motivos, inclusive renúncia à seleção brasileira, né? Pedido de dispensas, e é muito natural que os resultados ainda não cheguem. O nosso papel como clube efetivamente formador é continuar fazendo o que nós fazemos com excelência. É importante que se diga, isso não é falta de humildade, mas é objetividade, né? Nós temos a obrigação, na verdade, o projeto, um dos pilares é receber jovens que estão começando uma jornada no esporte e desenvolvê-los, né? Nós temos profissionais capacitados para isso, temos toda uma gama de estrutura e, de novo, de profissionais que o core do trabalho deles é realmente formar esses atletas. É necessário que os clubes se enxerguem nesse papel, né? Por maior que seja o voleibol no Brasil, ainda temos carência de clubes que enxerguem os seus papéis dentro dessa formação. Nós recebemos muitas vezes jovens que vêm das escolas com experiência das escolas, então não tem nenhuma experiência além da iniciação escolar no esporte. O nosso papel é muito importante. Temos muito que evoluir nesse sentido, porque a vinculação, a comunicação entre todos os stakeholders do voleibol não é a melhor, né? Então, confederações, a confederação, a Federação Paulista, os clubes com esse entendimento que precisam formar os seus atletas com a melhor e maior qualidade possível para alimentar a seleção brasileira. Então, toda essa engrenagem, todo esse círculo virtuoso ainda precisa ser aprimorado, mas o Vôlei Renata tem uma missão, essa missão não é pequena, é grande, nós temos mais de 13 anos de vida e desejamos ainda continuar abastecendo as seleções, não só a seleção brasileira, mas a seleção paulista, com esses jovens. É o nosso papel e cada vez mais nós tentamos colocar qualidade a esse processo de formação. Não adianta a gente querer pensar em atleta de seleção brasileira sem antes olhar para o nosso próprio umbigo e entender o que nós precisamos aprimorar dentro de casa. É assim que a gente pensa e é assim que a gente deseja fazer até
os próximos, quem sabe, muitas e muitas décadas de trabalho. Muito bem, são 4 horas e 29 minutinhos. Eu acredito que a gente vai estar chegando aí com o repórter CBN e também o intervalinho. Nós estamos hoje aqui no ginásio do Taquaral, inclusive com o André Heller do lado aqui. Quem está no YouTube está acompanhando e vendo o André Heller do nosso lado aqui. Estamos juntos aqui nessa oficialização do início do trabalho do Vôlei Renata, né? Está trabalhando já, essa é a 4ª semana que está entrando o trabalho do Vôlei Renata. Mas oficialmente está começando hoje. Nós estamos aqui fazendo o programa, a segunda edição do CBN Esportes, ao vivo aqui do ginásio, justamente por isso. A gente vai continuar por aqui. O André Heller vai estar por aqui também. O Toque de Ouro continua até às 5 da tarde, tá bom? Então a gente vai para o repórter CBN, intervalo e a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Posto JP agora é bandeira BR, a energia que vibra. Etanol a 3,69, gasolina comum 5,29, diesel S10 7,20. Avenida Benjamin Constant com Coronel Quirino. Venha nos conhecer. Os resultados do futebol, o vai e vem das contratações dos clubes, as convocações da seleção brasileira, os destaques das modalidades olímpicas. Momento do Esporte. De segunda a sexta, Juca Kfouri analisa e opina sobre os principais destaques do noticiário esportivo dentro do Jornal da CBN. Disponível também no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. A Estapar quer trazer mais praticidade na hora de você estacionar. Por isso, quando estacionar em uma vaga da Zona Azul de São Paulo, não esqueça de ativar seu cartão Azul Digital, CAD, pelo app Estapar Zona Azul São Paulo, no site da Estapar ou nos pontos de vendas oficiais. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Exposição. Os fãs do Batman vão poder se sentir dentro da mansão Wayne, conhecer a Batcaverna e visitar o Asilo Arkham, o apartamento da Mulher Gato e o Covil do Coringa, aqui em Campinas. A exposição, que integrou a programação mundial oficial dos 80 anos do Homem-Morcego em 2019, tem um acervo com mais de 400 itens, incluindo quadrinhos e outros artigos raros, além de textos explicativos para contar a evolução e a importância de um dos personagens mais famosos do mundo. A atração pode ser visitada até o dia 14 de agosto, no espaço de eventos no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas. De terça a sexta-feira, os ingressos custam R$ 25,00 a inteira e R$ 12,50 a meia. Sábados, domingos e feriados, R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. Aos sábados, domingos e feriados devem ser adquiridos previamente, com hora marcada, pelo site simpla.com.br ou na bilheteria do evento. A informação é de Felipe Pereira. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. CBN Serviço. A Sanasa informa que, em continuidade aos trabalhos na oferta e distribuição de água da cidade, fará o serviço de instalação de válvula de bloqueio e interligação de redes. Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água na quarta-feira, dia 3 de agosto, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, para o Parque Beatriz e a Vila Aurocã. A Sanasa recomenda aos moradores que façam a reserva antecipada a período para que não falte água. A informação é de Enzo Urniani. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de agosto de 2022. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 5 bilhões e 400 milhões de dólares em julho. Durante o mês passado, as exportações do país somaram 29 bilhões e 955 milhões,
O resultado representa a queda de 27% na comparação com o verificado no mesmo mês de 2021. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. O Ministério da Educação vai corrigir uma informação no cronograma do processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni. De acordo com o calendário no site oficial, o prazo para a confirmação de dados para os pré-selecionados da segunda chamada seria 22 de agosto a 31 de setembro. O edital, no entanto, estabelece que o prazo deve ser encerrado um mês antes, em 31 de agosto. As inscrições para o ProUni do segundo semestre começaram hoje. O PTB formalizou a candidatura à presidência do ex-deputado Roberto Jefferson, condenado no esquema do mensalão. Ele cumpre prisão domiciliar no âmbito da investigação sobre a existência de uma organização criminosa que atua nas redes sociais para atacar a democracia. Antes de ser detido, Roberto Jefferson enviou um áudio a coligionários com ameaças ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Representantes dos 191 países signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear iniciaram hoje a conferência de revisão do acordo em Nova York. O encontro ocorre a cada 5 anos e estava previsto para 2020, mas foi adiado em razão da pandemia. Segundo diplomatas, a guerra na Ucrânia e o risco de que armas nucleares sejam usadas caso a OTAN se envolva no conflito ressaltam a importância de avançar nas conversas. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, vamos voltar com o Mário Quintino agora para falar do trânsito. Mário, chega mais. Vamos lá então, Cabela, trazendo informações da Orozimbo Maia, que tem trânsito intenso em direção da região central de Campinas, principalmente da Paula Bueno até a Brasil. Sentido contrário, em direção da Norte-Sul, segue sem problemas. Na Norte-Sul, trânsito intenso em direção aí da região do Taquaral. Cabela. Legal, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Agora você não vai mais ficar no tédio assistindo a mesma coisa. Curta a programação de Sky pré-pago com recargas a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, estamos de volta, são 4h37. Quero chamar de novo o Fábio Scheibe, está no estúdio da CBN. Ele vai trazer aí os resultados desse final de semana da 21ª rodada da Série B. E já teve jogo até da 22ª, Fábio. É verdade, Cabela. No fim de semana tivemos o encerramento da 21ª rodada da Série B, onde o Bahia fez 3-0 no Náutico. O Tombense também por 3-0 ganhou do Sampaio Corrêa. No sábado, o líder Cruzeiro ficou no 0-0 com o Brusque. Londrina empatou com o Criciúma também por 1-1. O Novo Horizontino empatou com o Vila Nova, lanterna no campeonato, por 1-1 em casa. A Ponte Preta fez 3-0 no Operário do Paraná. E o Ituano, fora de casa, ganhou de 3-1 do CSA. Já pela 22ª rodada, no domingo, em um jogo isolado em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco ficou no 0-0 com a Chapecoense, Cabela. Pois é. Aliás, esse jogo do Vasco, aí os jogadores do Vasco tomaram cartão, foram expulsos. Tem 3 jogadores titulares do Vasco da Gama que já não vão jogar contra a Ponte Preta, porque o próximo jogo do Vasco já é contra a Ponte Preta, apesar que a Ponte Preta tem o jogo antes que é contra o CRB. Por falar em Ponte Preta, bota o hino da macaca aí, meu caro Bolacha. Vamos falar da Ponte Preta, que venceu e convenceu. Quem se convenceu, o Carlão vai falar daqui a pouquinho, né? Eu acho que convenceu. Principalmente pelas estreias do último sábado, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, um ponto muito comemorado pelo técnico Hélio dos Anjos foram as estreias do Matheus Silva e também do Elvis, 2 jogadores que participaram muito bem. Depois o Cássio Gabriel entrou no segundo tempo. São jogadores que agora acirram a briga pela titularidade na Ponte Preta. E o técnico Hélio dos Anjos falou justamente sobre isso, que agora ele tem aquela dor de cabeça positiva. Sim, e aos poucos eu tô acreditando na competitividade interna. Comigo tem competitividade interna e eu tô adorando a chegada desses novos jogadores,
E não é só por causa da chegada deles, não. Porque Luca vai ter que correr atrás. Norberto vai ter que correr atrás. Eu tô falando dos mais experientes. Os meninos novos vão ter que correr atrás. Cabela, só como exemplo, né, pro jogo contra o CRB, o Douglas Mendes fica à disposição novamente, né? Então tem o Matheus Silva, tem o Fábio Sanches, não deve ter ainda o Thiago Oliveira, mas o Hélio dos Anjos pode tanto seguir com a formação com 2 zagueiros, ou então com a volta do DG voltar ao esquema com 3 zagueiros, e também deve ganhar mais opções aí, já que o Luca começou a transição física, e o Everton deve ficar à disposição nos próximos dias. Só uma errata, inclusive, hoje pela manhã eu falei sobre o Everton estar regularizado. Na verdade, o BID publicou que ele voltou a ter contrato com o Grêmio, mas olha o detalhe, Cabela, nessa atualização do BID, o Everton já está com a camisa da Ponte, por isso que eu olhei ali, contrato registrado, ele estava com a camisa da Ponte, então é mais uma questão ali burocrática agora, protocolar, o Everton já está treinando com o grupo da Ponte, quando estiver no BID, já fica à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Pois é, exatamente é sobre isso que a gente começou aqui falando da Ponte Preta, né? Venceu e convenceu. Convenceu, Carlão? Convenceu. Há tempos, né, a Ponte não tinha um jogo assim, uma vitória com autoridade, né? Uma vitória em que faz o seu torcedor sair do estádio com a alma lavada, com uma expectativa de melhora, de crescimento. O clima é positivo, mas eu até conversava com a Rê antes de começar o programa, tem todo um turno pela frente, né? A Ponte não escapou do rebaixamento, ela precisa de 20 pontos, né? Mas sendo mais otimista, né? 20 pontos, 18, entre 18 a 20 pontos, 6 vitórias, não é fácil. Mas o momento, a caminhada rumo a esse objetivo, ela começou legal. Mas se deve muito à qualidade, né, Cabelo? O que nós falávamos, né? O que a gente falou durante todo o primeiro turno e o que a gente fala para a Ponte se encaixa para o Guarani também. Qualidade, não tem jeito. Às vezes alguns amigos querem transformar o futebol em jogo de xadrez. É claro que o futebol envolve muita coisa, muita tática, mas a principal delas não tem muito segredo não, é qualidade. Por que a Ponte venceu por 3-0? Ela jogou bem em tudo, mas quem foi o principal artista para a Ponte vencer por 3-0? Maestro. O Elvis. Sem o Elvis, talvez a Ponte vencesse o Operário. Jogou bem, brigou, lutou, mas não sei se seria por 3-0, né? Porque o Elvis... E entre aspas, com uma certa facilidade. Com uma certa facilidade. O Elvis, ele bate os escanteio, porque é diferente. Sem o Elvis, o cobrador de escanteio da Ponte era o Leonaldi. Nós fizemos um jogo Ponte Preta e Tombense, a Ponte teve uns 300 escanteios, todos cobrados pelo Leonaldi. Eu me lembro você falando, mas toda hora no primeiro pau, toda hora... E teve um escanteio que o Luca falou, não, deixa que eu bato. Deixa que eu bato. Nada contra o Leonaldi, pelo contrário, um cara que é um pulmão do time da Ponte Preta, mas uma coisa é o Leonaldi marcando, outra coisa é o Leonaldi cobrando escanteio. Então o Elvis cobrou escanteio, bateu o pênalti e, de certa maneira, participou do terceiro gol em que ele recua para o Arthur faz o cruzamento, ou seja, ele participou praticamente dos 3 gols. Então, quando você tem a qualidade, fica mais tranquilo você furar um bloqueio defensivo. Pois é, exatamente. Agora vai pegar um CRB lá em Maceió. É outro jogo, só que é fora de casa. Quem tem que tomar iniciativa é o CRB. E essa Ponte do último sábado, sem tomar iniciativa, quem vai ter que tomar iniciativa é o CRB. Pode jogar ainda mais leve, mais solta ainda? Pode jogar mais leve, mais solta. O empate a gente já pode considerar um bom resultado nessa somatória, nessa luta para escapar do rebaixamento. É um jogo em que os espaços vão aparecer, porque o CRB precisa dar uma resposta também. O CRB passa por um momento numa certa instabilidade, e a Ponte pode usar da velocidade dos seus atacantes. O Nicolas vai ser um cara importante para esse jogo, o próprio Elvis na armação, o sistema defensivo está bem encaixado, com o Matheus também. Então é um jogo em que a Ponte ela vai sem aquela sobrecarga, né? Lembra algumas rodadas? Não lembro. Que ganhar fora de casa. Não, contra o CRB é claro que a vitória é importante, mas não vou dizer que ela é obrigatória, porque se ela não somar pontos lá contra o CRB, ela tem ainda uma gordura e tem possibilidade de construir aí a campanha dentro de casa. Então é um jogo em que ela pode tirar proveito desse bom momento, nessa leveza que você falou. Para a gente fechar o noticiário da Ponte Preta, aonde foi a participação do Carlão no momento da divulgação do número de torcedores do estádio? Não, porque não tinha 6 mil só lá, não. Não tinha só 6.100 pessoas lá no estádio, não. Tinha muito mais. 6.700 tá divulgado. Não, tinha muito mais que isso, viu, Carlão? Eu acho que você botou um dedinho lá para... Não, pelo amor de Deus, ajuda eu aí. Eu estava conseguindo decorar a segunda parte do hino, né? Então eu estava com alguma dificuldade. Então por isso eu fui lá e mexi no computador. Beleza, não. 4h43 minutinhos. Vamos voltar a falar de vôlei. E o Rafael Pio
não tá? Perdemos a conexão com o Pio? Daqui a pouco o Pio volta, então. Então deixa eu falar com a Renata Rondini aqui. Já que perdemos a conexão com o Pio, a gente vai falar com a Renata Rondini aqui. Renata Rondini, a volta do Horácio de Leu. Que peso tem nesse vôlei, Renata? Eu acho que o André resumiu bem a participação do Horácio de volta aqui ao ginásio do Taquaral, Campinas. O Horácio é o cara do diálogo, é a liderança que vai alinhavando as peças e ele conversa muito com o elenco, ele analisa muito bem os seus jogadores e é um cara que minimiza qualquer confronto, qualquer impacto, qualquer condição que não esteja muito favorável ao coletivo, à equipe. Ele é um bom administrador de perfis. Eu acho que eu definiria ele dessa forma. Ele tem um estilo de jogo, né, de treinar a equipe dentro de quadra. Ele é bastante estrategista, mas ele é uma calma em alguns momentos que o torcedor até fala assim, mas como ele não vai gritar, ele não vai pedir reação? Porque essa não é a forma dele. Ele é do diálogo, ele é da conversa e ele administra perfis. Então ele consegue alinhavar o coletivo muito bem. E é por isso o retorno do técnico argentino aqui para o Taquaral. E mais uma vez esse elenco não vai ter só argentino na comissão técnica, o nosso levantador preferido, o argentino Demian Gonçalves. Agora temos mais um argentino nessa equipe. Então acho que o Vôlei Renata é uma melhor e maior parceria com os hermanos, porque o Nicolas Lazo chegou também. Então a gente tem aqui uma galera fã de churrasco e fã das empanadas. Que beleza, pode convidar a gente, né? Fica à vontade de nos convidar aí, né? A gente vem experimentar, tá tudo certo. Quando tem a reunião lá na sede campestre do Maurício, né? Pode nos chamar, não tem problema, a gente vai de bom gosto lá, viu? Não, e aqui é tudo muito bom, viu, Camila? Tem o pessoal da Argentina, tem o pessoal do Sul, então esses encontros aí na sede campestre, gastronomia maravilhosa, viu? Que beleza, beleza. Muito bem, Rafael Pio, tem novidades aí, Pio? Depois a gente fala com o Dileu. É isso, Cabela. Em relação ao elenco que foi apresentado, né, hoje pela manhã, em um evento lá no Teatro da Unimed Campinas, dos atletas que permaneceram para a temporada 2022-2023. Demian Gonçalves, levantador, como o próprio André já falou, e falou muito bem a respeito. Adriano, menino de ouro, permanecendo. O Lima e o Barreto, dois jogadores também que seguem por aqui. O Lima vem das categorias de base, inclusive, do Vôlei Renata. O Alê, o líbero, também é outro atleta que renovou o contrato. E o Alê, só um parênteses rápido, a Renata vai se lembrar muito bem disso. No meio da temporada passada, houve um momento em que o Alê disse algumas coisas que deixou um pouco claro de que o time precisava vibrar um pouco mais. Ô Pio, preciso te interromper e chamar um intervalo. Preciso chamar um intervalo rapidinho. Vamos pro intervalo. Na volta, o Pio complementa essa informação. A gente volta já. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, já estamos de volta aqui com o CBN Esportes, segunda edição, são 16 horas mais 49 minutinhos. Agora sim, Pio, termine a sua informação, Rafael Pio, por gentileza. Só para concluir então a informação, né? Agora com os atletas que chegaram para a temporada 22-23, Nicolás Lazo, outro argentino também, ponteiro, Frank, ponteiro, Brito, Lucas Fonseca, Lucas Borges, oposto, Felipe Roque também oposto, talvez um dos destaques dessas contratações, são os novos atletas que vieram para essa temporada, se juntam a esses jogadores que eu já disse, remanescentes, e óbvio, aqueles que estão nas categorias de base. Daqui a pouquinho eu vou colocar um pouquinho de imagem da quadra desse treinamento, que a cada pancada, Cabelinha, que dá até medo, impressionante. Ainda bem que a gente está fora da alça de mira, ainda bem. Bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolachinha. Vamos falar do Guarani. O Bugre que vai enfrentar o Grêmio na próxima sexta-feira. E o torcedor apreensivo em relação a reforços para a equipe, Júlio Nascimento. Pois é, Cabelo, o Guarani inicia esse mês de agosto com a expectativa de melhorar a sua movimentação na janela de transferências, né? Na abertura da janela, inclusive no dia 18 de julho, o torcedor tinha uma expectativa muito diferente. O Guarani especulou atletas como o Regis, meia que foi muito bem no ano passado, o próprio Vagninho, que não está nos planos do Cruzeiro, o Yuri Castilho, que foi um nome indicado pelo técnico Moser, e também o Rodrigo Pastana chegou a consultar. Se tinha expectativa de uma contratação de peso, o nome do Jô foi sondado, mas ele não se atraiu pelo planejamento, pelo projeto, né? O Guarani ofereceu um contrato de produtividade ao Jô, até o Wagner Love chegou a ser sondado antes de ter a proposta lá do Sport. Então o Guarani movimentou os bastidores, gerou uma expectativa de nomes de mais peso, mas por enquanto, até como citou o técnico Moser, o Guarani tem apostado aí nesse mercado alternativo de jogadores que tem, nas palavras do técnico, o Guarani como a chance da carreira. Jamerson Bahia, que estava nas Ures, chegou para ser titular já na vaga do Matheus Pereira. A mesma situação do Isaac, que não estava sendo aproveitado no Vasco e está tentando mostrar o seu valor porque foi emprestado pelo Grêmio, né? Então é um grande time. O Isaac agora também está tendo mais oportunidade de jogar, o que não estava acontecendo no Vasco. E agora a busca é também por mais jogadores deste perfil. O Yuri Jonathan, ex-jogador da Ponte Preta, estava no Capivariano, 10 gols em 20 jogos. O Luizinho, meia de 31 anos, que estava no futebol árabe desde 2016, mas não joga há mais de um ano. E no caso, o goleiro Diego Loureiro e o volante Barreto, os dois do Botafogo, que não estão nos planos do Luiz Castro, mas que foram jogadores importantes na conquista da Série B do ano passado. Então o Guarani, até para driblar a concorrência e também a situação financeira, segue apostando Cabela nesse mercado alternativo. Júlio, e isso faz com que o torcedor fique apreensivo. O Yuri Jonathan, ele acabou de ser divulgado a contratação do Yuri Jonathan e a apresentação oficial amanhã, 2 horas da tarde, inclusive, feita pelo Guarani. Mas em cima de tudo isso que o Júlio falou, Carlão, é preocupante a situação do Guarani. Não é um noticiário animador. Mesmo a contratação do Yuri, eu acho que o Yuri, apesar já de estar no mercado há algum tempo, em 2017 ele já frequentava o profissional da Ponte, eu acho que ainda é uma aposta, né? E o Guarani agora, não sei se ele pode se dar ao luxo de colocar apostas. A situação do Guarani é emergencial. É aposta, pode chegar e arrebentar, exatamente, fazer gol, pode acontecer. Mas a pressão é grande, a torcida está insatisfeita e esses jogadores que estão chegando, eles vão pegar o Guarani efervescente. Agora a gente espera que eles possam ter a capacidade de superar esse obstáculo, mas sem dúvida alguma, é preocupante. O Guarani que volta a jogar na sexta-feira contra o Grêmio, no Brinco de Ouro, vai pegar um Grêmio com 15 jogos de invencibilidade.
vai ser fácil para o Guarani. O Grêmio fora da Arena Grêmio não apresenta aquele futebol vistoso, não. Empatou com a Chape em 0x0. 0x0. Empatou com o Brusque em 1x1. Lá em Brusque. É um jogo, é aquela coisa que a gente fala, é um jogo bom para se jogar. Né? Agora o Guarani, cabe ao Guarani aproveitar essa oportunidade, encarar um adversário forte, mas que vai ter espaço para jogar, e aí sim começar a construir a sua recuperação. Muito bem, vamos voltar a falar do voleibol, Vôlei Renata. Hoje a abertura oficial dos trabalhos do Vôlei Renata para a temporada 22-23. Chamar de volta aqui o André Heller, e ele traz junto com ele agora o dono da Arena Campestre, da sede Campestre. Pois é, vem o André Heller, chega o dono da sede Campestre, no Maurício. Aqui com a gente também, e pra gente bater papo, pra gente falar sobre esse vôlei. Vou começar aqui com o Maurício, que a gente poucas vezes participou conosco, pelo menos eu tô na CBN apresentando o programa desde janeiro, a gente nunca se falou ainda. É um prazer falar contigo, ô Maurício, e que você fale um pouquinho da sua visão do Vôlei Renata. Do André a gente tá acostumado a bater papo com ele. E a sua visão do Vôlei Renata? Principalmente esse Vôlei Renata 22-23. Boa tarde a todos. Se vocês estão com o André, vocês estão muito em boas mãos, né? Então tá tudo certo aqui. Bom, a minha visão esse ano, eu estou muito otimista. Claro que todo ano a gente faz uma avaliação do trabalho, né? E esse ano nós conseguimos montar uma equipe muito coesa, muito forte, muito jovem, com certeza que a gente pode dizer para todos que determinação e assim trabalho, treinamento, que eu não vejo outra forma de não ter sucesso quando a gente tem a dedicação, o treinamento. E essa equipe que nós conseguimos montar foi uma equipe jovem, afim, querendo. Então, eu acho que isso também já é um ponto muito positivo. E assim, eu estou muito animado com os futuros resultados que virão. O Vôlei Renata, bicampeão paulista. Vamos começar pelo Campeonato Paulista, né, André? O primeiro desafio é o Campeonato Paulista. Vai dar para papar de novo? Essa palavra papar direto é e reto. Direto e reto. Sem curva. Claro, né? Sem ser aqui diplomático, difícil falar agora, né? Depende de uma série de fatores e o mais importante deles é trabalho. O time já se encontra num estágio bem avançado de treinamento. Esse time quem está nos acompanhando por vídeo também consegue ver. É um time extremamente jovem, com vigor físico bem acima, talvez, do time da temporada passada, mas tem grandes desafios pela frente. O primeiro é a estreia. Sem dúvida nenhuma, a estreia sempre é nervosa, independentemente do adversário, mas a partir do momento que começa a entrar na quadra para jogar, também a gente começa a ter um tipo de feedback que o treino não nos concede, né? Treino a treino, jogo a jogo, o que a gente faz no treino tem o intuito de tentar reproduzir nos jogos, e a partir do momento que estreamos no Campeonato Paulista, a gente vai ter esse tipo de retorno para conseguir ajustar nos treinamentos. É possível, é previsto, está dentro da nossa expectativa o título do Campeonato Paulista, mas isso se constrói a partir do primeiro dia de treinamento, a partir de todas as semanas e os meses de trabalho. A vitória é consequência de um processo longo e árduo de treinamento. É isso que a gente procura no nosso dia a dia. Continuando um pouquinho nessa questão do Campeonato Paulista, agora eu vou te deixar numa saia justa, Maurício, porque se a gente pegar a reta final de Superliga, tirando os dois times mineiros, os paulistas somos nós, SESI, Guarulhos também se mostrou forte na reta final, nessa última Superliga também. Como que foi o mercado dessa vez para reforçar as equipes? Porque a gente sabe que todo mundo se reforçou bem e os paulistas novamente vêm com força para fazer um ótimo Campeonato Paulista. Entre nós aqui vai ser uma briga difícil, mas também para tentar fazer frente aos times mineiros. Bom, é claro que nós não temos um maior orçamento, né? Enfim, de todas essas equipes. A gente sempre faz isso, a gente sempre trabalha, né? Menos para poder ter mais ainda, né? Então o que a gente procura muito é sobre pessoas.
mas a gente tem uma vantagem sobre esse contexto que você falou, porque é um projeto muito bem visto pelo Brasil inteiro. É um lugar onde a gente sabe que é casa cheia, que vai receber em dia, que temos um ambiente muito bacana, e isso também já repercute no Brasil inteiro. Então, claro que a gente tem um problema financeiro, não somos o maior orçamento, mas temos esse lado também que é importante também para os atletas. Eu acho que esse lado é um lado positivo e que pesa bastante na escolha dos atletas para vir jogar em Campinas. Então isso eu fico muito satisfeito, muito contente. Todo mundo que chega aqui fala, olha, falar muito bem, né, do projeto, que é verdade, é um projeto que 360, que não é só, a gente sabe que não é só o time de excelência que está aí. Eu falo que não é um time de voleibol, é um projeto esportivo. Sendo um projeto esportivo, ele tem isso aí como esses 3 pilares, né, que é o da educação, que é na parte social, o trabalho de base, que esses meninos aí, oportunidade para que esses meninos cheguem, né, a se tornarem dos sonhos, se tornarem realidades, como foi o meu caso, o caso do André, e o time de excelência. Claro que a gente quer ganhar, óbvio que a gente quer ganhar, mas também temos esses pilares que são importantes. Então, nós conseguimos reforçar aí, teve jogadores que vieram para cá, que sabem que aqui é um trabalho sério, um trabalho idôneo, é um trabalho que a dedicação fala mais alto. Então é isso, eu acho que nós conseguimos montar uma equipe que nós vamos brigar de igual para igual, não só no Campeonato Paulista, mas também no Campeonato Brasileiro. Muito bem, a gente não tem mais tempo, já são 5 horas em ponto, tem que voltar com a Rede CBN. Quero agradecer aqui ao André, ao Maurício, que esteve com a gente aqui, e a galera do Vôlei Renata, que nos recebeu aqui com muito carinho nessa tarde da segunda edição do CBN Esportes. Todos um grande abraço, uma ótima tarde, até amanhã.